acordo, junho de 2004, e o restante em 15 parcelas mensais de 20 mil, de julho de 2004 a setembro de 2005. A fiscalizada considerou tributável apenas o percentual de 18,96% dos rendimentos recebidos, quando, diante das rubricas que compuseram o acordo, os rendimentos tributáveis representariam 94,55%. Foi considerada isenta na ação fiscal somente a verba discriminada no acordo homologado que estava em conformidade com o disposto no RIF. Diante disso, foi apurada a falta de retenção e pagamento do fonte incidente sobre as diferenças tributáveis. Tendo em vista a existência de rendimentos do fonte incidentes sobre os rendimentos que haviam sido recolhidos, referentes aos períodos de novembro de 94 a junho de 96, embora o beneficiário tenha recebido os rendimentos no acordo no período de junho de 2004 a setembro de 2005, foi apurada a nova proporção dos rendimentos tributáveis recebidos no acordo, que não haviam sofrido a retenção por parte da fiscalizada, correspondência, então, a 71,80% dos rendimentos recebidos no acordo. Em ministro contido no parecer POSIT 01 de 2002, para exigir da fonte pagadora somente multa de ofício e juros, de modo isoladamente, foi constituído, então, crédito tributário no valor de R$ 76.103,59, ou seja, foi feita só a autuação em relação à multa e juros de mora isolados. A pessoa física beneficiária dos rendimentos não havia oferecido a tributação, imposto não retido, sendo responsabilizado pelo seu pagamento pelos acréscimos legais devidos em um auto de fração que está aqui mencionado em outro processo. Bom, em sua impugnação, o sujeito passivo alegou decadência, uma vez que o prazo para a constituição do crédito deveria ser contado a partir da data do pagamento de cada uma das parcelas, naturalmente, em relação à parcela de 300 mil, o direito de constituir o crédito iniciou-se em junho de 2004. Portanto, em julho de 2009, quando certificado o lançamento, já havia escoado o prazo decadencial. Alegou vedação ao bis in idem, valores já tributados. O contribuinte Luiz Gonzaga trabalhou para impugnante durante vários anos. Encerrada a relação empregatícia, ajuizou reclamação trabalhista, com o intuito de receber verbas que não teriam sido pagas. Entre elas, o contribuinte incluiu valores que foram retidos pela empresa durante a vigência do pacto laboral. Em outras palavras, no momento da retenção, todos esses valores já haviam sido tributados na fonte, fatos que inviabilizam o lançamento do tributo pela vedação bis in idem. Conforme se constata dos autos, o fisco reconheceu e acatou os documentos apresentados pelo impugnante durante a ação fiscal, anuindo com a exclusão das competências referentes aos períodos compreendidos entre novembro de 94 a junho de 96, conforme solicitado. Não se conforma com o fato de que outros recolhimentos referentes às competências do período de julho de 96 a dezembro de 96 não tenham sido igualmente excluídos. Eis que continuou a efetuar a retenção e recolhimento do imposto. Não foram levados em consideração porque os recibos do pagamento de salários não apontam a existência de qualquer valor líquido residual em benefício do contribuinte. Isso porque o valor retido pela empresa e expresso por intermédio de cheques passou a ser consignado no olerite sob a epígrafe de vales, zerando o saldo livre. Isto é, houve apenas uma alteração na metodologia. Os tributos e contribuições continuam a ser retidos e recolhidos correta e tempestivamente, de forma que o lançamento fiscal sobre esses valores é totalmente descabido. Assim, por questão de coerência, pelas mesmas razões adotadas no lançamento referentes ao período de 94 a junho de 96, devem ser excluídos da base de cálculo os rendimentos das competências de julho a 96, a de julho a dezembro de 96. Por último, ele ainda alega deve ser feita a revisão do lançamento do juro de mora, porque o valor recebido sob esse prisma não deve sofrer a incidência do imposto de renda, uma vez que possui natureza jurídica indenizatória. Bom, a DRJ entendeu que é cabível a aplicação da multa de ofício e juros de mora isoladamente, quando constatado pelo fisco, após o prazo fixado para a entrega da declaração de rendimentos da pessoa física, que a fonte pagadora deixou de fazer a retenção do imposto a que estava obrigada. Com relação aos juros recebidos em acordo trabalhista, somente os rendimentos previstos em norma isentiva podem ser assim considerados. E tratando-se de lançamento de ofício, o crédito tributário extingue-se 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Cumpre esclarecer que a instância qual fundamentou a sua decisão os seguintes argumentos. 1. O
O auto de infração refere-se tão somente à exigência de multa e juros sujeitos ao lançamento de ofício sujeitos, duas vezes sujeitos, né? Exigência de multa e juros sob lançamento de ofício sujeitos à regra de decadência estabelecida no artigo 173 do CTN. 2. Não foram comprovados os recolhimentos do fonte que se pretende excluir do lançamento, no período de julho de 96 a dezembro de 96. E 3. A legislação tributária não prevê a isenção da verba sob a rúbrica de juros de mora que compuseram o valor do acordo. Então, são 3 os pontos que foram enfrentados, esses tópicos aí, na DJ. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente repete as alegações contidas na impugnação. Acrescenta apenas que não há que se falar em lançamento de ofício no presente caso, mas sim lançamento por homologação, sendo o crédito principal já atingido pela decadência. O direito de lançamento da multa de juros também estará atingido por esta. Multa e juros são obrigações acessórias que se convolam em principal. 2. Ao contrário do que foi alegado pelo ilustre julgador, restaram comprovados os recolhimentos do respectivo fonte, devendo ser excluídas as competências referentes ao período de julho de 96 a dezembro de 96 da Magical. 3. Não há que se falar que as verbas discriminadas no acordo homologado não estão em consonância com as delimitadas hipóteses de isenção, porque o caso trata da não incidência sobre a parcela paga na reclamatória trabalhista a título de juros moratórios. É uma verba indenizatória que visa suprir dano praticado por ato lesivo do empregador, ou seja, é uma reparação de perda patrimonial. É este o relatório. Posso para o voto? Pode. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Em sede preliminar, a interessada alega que houve decadência do direito de lançar a parcela da multa e juros referentes ao fonte do mês de junho de 2004. Isto porque, no seu entendimento, há que se aplicar a regra prevista no parágrafo 4º do 150 do CTN. Como o crédito principal já estava atingido pela decadência na data em que foi cientificada da autuação, o direito do lançamento das correspondentes multas e juros, que são obrigações acessórias que se convolam em principal, também já estaria fulminado. Nada obstante, é cediço que a multa e os juros isolados são sempre lançados de ofício. Não se harmonizam, portanto, com a modalidade do lançamento por homologação. Por tal razão, se submetem à regra decadencial do 173.1 do CTN, que eu coloco aí. Esse é também o entendimento já consolidado na primeira e segunda turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Coloco aqui para vocês os acórdãos 9101-1546 e o 9202-3562 para vossas análises. No que diz respeito ao pedido de exclusão do valor correspondente ao fonte, que teria sido recolhido nos períodos de julho a dezembro de 96 da base de cálculo da multa e juros, a recorrente contesta o que foi afirmado pela autoridade julgadora no sentido que tais recolhimentos não foram comprovados. Contudo, sua argumentação foca no fato de que os valores líquidos dos olerites daquele período, foram as cópias juntadas com a impugnação folha 151 a 153, estavam zerados, devido a uma alteração da metodologia envolvendo a epígrafe intitulada Vale. Ora, isto não tem nada a ver com o que foi afirmado pela instância Có. A razão pela qual não se pode concordar com o pleito é o fato de não haver nos autos a prova de que os valores que teriam sido retidos, aqueles mesmos que constam na epígrafe IRRF dos referidos olerites, foram efetivamente recolhidos. Durante a ação fiscal, provavelmente a autoridade tentou fazer essa prova nos sistemas internos da Receita Federal para os meses acatados. Mesmo que a mudança da metodologia tenha provocado a não consideração do período reclamado, não há evidência do referido recolhimento nos autos. Tal ausência foi o motivo expresso da não concordância com esse argumento na DRJ. Diante disso, a recorrente nada trouxe de novo, mas apenas afirmou que esses recolhimentos restaram comprovados. Não é o que se constata. Quanto à exclusão do valor correspondente aos juros moratórios do acordo trabalhista, há que se dar guarida à pretensão recursal. Isto porque o tema foi pacificado no RESP 1227133, Rio Grande do Sul, decidido na sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de não
de que não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial. E aí eu trago ementa deste julgado. A observância das decisões proferidas pelo STJ, sistemática de recursos repetitivos, é obrigatória no CARF, é o que se depreende do parágrafo 2º, artigo 62 do RICARF, coloco aí para os senhores. Portanto, a parcela de multa e juros correspondente à rúbrica juros de mora do acordo trabalhista, conforme o quadro demonstrativo inserido no termo de constatação fiscal de folha 105, deve ser exonerado. Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de afastar a preliminar de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para exonerar a parcela da multa e juros isolados correspondente à rúbrica juros de mora do acordo trabalhista. Ok, então o relator está dando provimento parcial, afastou a preliminar de decadência, né? E, no mérito, dando provimento para excluir a parcela de multa e juros isolados sobre juros de mora. Flávio? O Gustavo falou primeiro, mas enfim. Ricardo, só com relação a essa questão da decadência, eu estava até tentando achar aqui, mas não achei. Não tem STJ se pronunciando sobre isso, não? Um pouco de dúvida. Com relação à multa de ofício e aplicação do 173. Enfim, eu tenho isso na minha cabeça. A súmula CARF, que é da multa isolada de estimativa, né? É. Que fala que é 173, né? É. Se for pensar. Mas é diferente a multa isolada da multa de ofício, né, Paulo? Essa é uma multa isolada. É a mesma coisa. É o mesmo fundamento dessa. É. Gustavo. Aqui é multa isolada também. Gustavo. Fiquei curioso com essa história da decadência, mas de fato a lembrança do Paulinho vale. Mas a minha dúvida é outra, cara. Foi dito, na verdade, que o tributo em si foi exigido da pessoa física. Mas nesse caso das parcelas de 96, de julho a dezembro de 96, os olerites juntados dão conta de que houve retenção. O que não haveria seria, objetivamente, a prova do recolhimento. Mas aí nós temos um problema. Porque aqui não seria caso só de juros isolados, juros e multa isolados, seria do próprio tributo. E, sei lá, tem alguma coisa me incomodando aqui nessa parte. Porque se fossem realmente a exigência não de multa isolada, mas sim do tributo, aí nós teríamos que reconhecer, inclusive, a decadência. Não é isso que ele fala de zeramento lá, como adiantamento? Sim, mas eu olhei o olerite, o que acontece é basicamente o seguinte, ele informa o salário cheio, ele informa o fonte, ele informa o INSS, e na hora de falar o valor que ele vai pagar ao trabalhador, ele zerou. É só isso. Mas que, objetivamente, está lá destacado o IR, tá. Ou seja, retenção teria ocorrido. Seria devido tudo, não só... O que me preocupa e aí o Ricardo tem razão, tudo bem, mas me prova que você pagou o valor líquido e não o valor bruto, que aí houve a retenção. E isso realmente, a priori, eu não encontrei. Fabiana, não sei se é relacionado a isso. Não, aqui em relação à decadência, eu entendo por que ele aplicou aqui 173.1, mas ele não demonstra por que tem que ser afastado. Na minha opinião, é que faltou uma parte importante de fundamentação. Entendeu? Afasta a decadência, mas cadê a data que diz, olha, seria aqui o termo inicial e não na data tal, não teria sido. Você está falando em relação ao relator ou em relação ao lançamento? Em relação ao que o relator botou no voto, que eu entendo afastar a decadência, enfim, mas eu entendo que a gente também deva demonstrar isso de uma forma muito expressa. Por que não está decaído? Não é só pela aplicação do 173.1, é porque a gente tem que, me parece, analisar as datas. Mas o argumento do contribuinte é pleiteando o 150, né? Sim, mas no voto não está demonstradas as datas. Eu estou fazendo um artigo sobre motivação no processo administrativo e eu estou atualmente muito atenta, assim, a isso. Me parece que há uma falha na fundamentação, com todo respeito, Ricardo, mas não basta dizer qual é
o artigo que se aplica. Me parece que a gente tem que demonstrar ou porque decaiu ou porque não decaiu. Não só dizer se invoca um ou outro dispositivo. Seria o caso de dizer que a contagem começaria em 1º de janeiro de 2005 e como o lançamento foi feito em 2009, não teria... Isso me parece que deva integrar o voto como fundamentação, tanto para acolher quanto para afastar decadência. Eu entendo a sua posição. Foi o dispositivo legal aplicado, ok. Só assim, eu não adentrei nem a decisão da RJ nem no recurso, mas muitas vezes o que acontece é que já houve essa discussão, só para a definição, não tem dúvida quanto a se aplica um ou outro dependendo do período. Só a interpretação legal é o 150 ou o 173, eu não sei como é que veio a discussão, o Ricardo pode até falar melhor nisso. Que aí você só pode, você não precisa de novo exaurir essa parte, porque isso aí não, seria incontroverso. Pelo 170, o contribuinte pede pelo 150, ele demonstra, né, que dentro do 150 ele teria alcançado a decadência. Mas no 173, a decisão dele diz, não, é 173, ele não, é o 150. Fica só a demanda entre os dispositivos, não sei se é o caso. Ricardo, você está acompanhando essa discussão? Presidente, eu não me lembro, você sabe que quando a gente está fazendo o voto, a gente está ali quente no caso, né? Eu fiz a minha relatoria e depois fui direto para o voto. Para mim, será meio óbvio que se você aplica o 173.1, pela contextualização do caso, não há que se falar em decadência, mas eu entendo que não há necessidade de fazer essa colocação, se a gente for ter que detalhar todas os cálculos, os fatos, para enquadrar também, né, fato, norma, fazer toda essa extensão dessas conclusões no voto, aí nossas horas de CARF, de trabalho, acho que vão ficar bem difíceis. Eu tenho sido bem conciso, vocês sabem que eu trabalho com as horas que me dão. Mas assim, presidente, eu concordo com o Ricardo no seguinte ponto. O acordo, ele faz parte do processo, né? Então, assim, o acordo não pode estar incoerente com o processo? Pode, isso aí, inclusive, é motivo até de embargos, recursos. Mas eu concordo com o Ricardo, você não precisa detalhar o pé de página no acordo, porque ele integra uns autos, né? E ele remete a esses autos. Então, sim, eu estou com o Ricardo nessa história aí. Então a gente fica doido. O contribuinte, ele está pleiteando uma regra. Ele está dizendo uma regra. Com essa regra aqui eu decaio. Né? 150. O Ricardo está dizendo, 173 aqui é caso de 173, não aplica só a regra. A gente sabe que tem diferença de contagem. As consequências são, obviamente, distintas. Né? Isso aí. Eu, em princípio, não encontraria uma falta de fundamentação na aplicação, porque não está em discussão o período em si de... A discussão aplica o 150 parágrafo 4, é isso que eu pus um pouco de dúvida, o Paulo acabou que me trouxe de luz, ou 173. Aplica o 173, não está decaído, ponto. Aí se o contribuinte falar, não, com relação ao 173 também estaria decaído, aí enfim, aí ele teria que embargar, mas eu acho que eu confio na informação que o Ricardo trouxe aqui, para mim está bem fundamentado. Ok, e essa questão, Gustavo, na medida em que também não tem a prova do pagamento pelo líquido... Não adianta, o Lerite fala realmente que houve retenção, mas ele teria que trazer a prova de que ele pagou o valor líquido, não bruto, e não tem nada, é só o Lerite. Ok. Então podemos ir ao voto? Paulo? Eu acompanho o relator. Achando só, assim, com relação a essa discussão aí que foi suscitada pela Fabiana, que seria bem simples, só dizer isso, né, que a contagem do prazo inicia em 1º de janeiro de 2005, como o lançamento foi feito em 2009, pelo artigo 173.1 não teria decaído. Eu acho que esse acréscimo seria bem relevante para o acordo. Gustavo? Com
relator, presidente. Flávio. Com o relator, presidente. Andréa. Acompanho o relator, presidente. Cláudio. Só em relação ao que o Gustavo falou, Gustavo, não sei se você viu aí, mas tem umas DARFs aqui, né? Eu não sei se ela se refere exatamente a essas retenções. Você chegou a ver? Mas não dá nem para cruzar as informações, cara. Dentro da alegação do contribuinte, seria preciso que se destacasse. Primeiro, se os valores coincidem com os que estão nos oleritos, porque lá está destacado. Entendeu? Os DAFs, honestamente, eu não localizei. Ele tinha que comprovar os TEDs, né, que ele fez de pagamento, né? Qual o valor? Não, se o valor dos DAFs coincidirem em data e valor, beleza. Aí tudo bem, aí talvez a gente tivesse que considerar. Agora, eu nem achei esses DAFs. Eu não fiz essa checagem, mas as DAFs estão... Eu nem achei esses DAFs. O Ricardo, no voto, ele disse que não quer comprovação do pagamento dos períodos, né? Que não foi. Não, os DAFs são de 2005, cara. 2004. Esses valores são de 96. Não, o período é de 2004 e 2005, não é? Da autuação. Não, sim, mas os oleritos que ele está falando aqui de 96 e 98. Vê? Agosto de 96. De julho de 96 a dezembro de 98. Esses DAFs não tem nenhuma ligação com essa matéria especificamente, não. Os oleritos são de 95, né? Tá bom, acompanhar o relator. Fabiana? Eu acompanho também, só reitero e agradeço ao Paulo que me apoiou, que não precisa, assim, uma grande fundamentação, bastaria, me parece, uma linha para deixar essa questão da decadência absolutamente clara e demonstrada, quando a gente acolhe ou desacolhe algo que me parece que seja tão relevante como uma alegação de decadência. É uma linha, não vai tomar muito tempo, me parece, até porque isso já foi analisado ali, basta só reproduzir no voto. Mas é uma opinião minha, assim, que estou muito focada nessa matéria. Mas acompanho, sim. Eu também acompanho. Aí o Ricardo avalia, Ricardo, você coloca aí esse item aí para complementar aí nessa linha que o Paulo falou, considerando os faturadores, iniciando em 2005, é isso? Prazo de 5 anos, e o lançamento foi realizado em 2009, está clara aí a inocorrência da decadência. Se você puder acrescentar também, mal não fará. Só uma parte, presidente. Desculpa, Ricardo, pode falar. Bom, eu sou chato. Se for necessário aqui, eu vou querer que seja necessário em várias outras situações. Eu prefiro que essa situação eu possa até lembrar num próximo voto, mas... eu não vou fazer alteração, não. Se eu quiser fazer declaração de voto, eu não me oponho. Não, mas o que eu ia colocar, Ricardo, é que agora com as sessões gravadas, querendo ou não, esse debate aqui pode ser utilizado, né, acaba integrando com o conteúdo. Então, só com a colocação oral, para mim, já está esclarecido. Enfim. Mas ele não vai integrar os autos. Mas tudo bem. Fica a sugestão. De qualquer maneira, a decisão está fundamentada, é só a questão de um complemento ou não. Então, por unanimidade de votos, rejeitada a preliminar de nulidade, de decadência, e no mérito, dado provimento parcial ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Vamos suspender para o almoço, são 12h13. Posso pedir para interromper a gravação, para o apoio, por favor?